Olá, galerinha do quinto ano, tudo bem? Voltei com um resumo de história para vocês, tá bom? Começando aqui pela página 2, vamos falar um pouco sobre cidadania. Então, o que é ser um cidadão, né? A professora até deixou aqui grifado o que é ser um cidadão. É você ter os seus direitos garantidos, cumprir os seus deveres, respeitar as leis e praticar ações que tornem o país onde você vive um lugar melhor para todos. Parece complicado, né? Mas não é, tá bom? Ser um cidadão é ter os seus direitos garantidos e cumprir com os seus deveres, respeitar todas as leis para viver num lugar melhor, tá bom? Então é muito simples. Aqui na página 2 vocês têm duas perguntas para responder, tá certo? Na página 4, estamos falando sobre o Código de Defesa do Consumidor, tá bom? Que é um livro, né? É um documento onde estão registrados os direitos, né, dos consumidores. No caso, nós que consumimos, né, algo, tá? Que queremos, que compramos algo, então temos os nossos direitos, tá bom? Então, esse livro aqui, ele mostra esses direitos que fazem parte, tá bom? Aqui temos uma escola no passado e uma escola no presente. Então, quer dizer, antigamente era diferente, né? Os meninos, eles frequentavam a escola para ter uma profissão, as meninas tinham um ensino voltado, né, para aprender a bordar, a costurar, sabe? Hoje, na escola do presente, todos têm o mesmo direito, né? Todos mostra que é uma escola onde meninos e meninas estudam juntos, né? E antigamente não, era separado, tá bom? Então é isso que fala essa parte, tá? Aí aqui vocês têm umas perguntinhas para responderem também, tá bom? Aqui embaixo estamos vendo, né, que para viver bem coletivamente, né, precisa que as pessoas respeitem os lugares, o espaço uma das outras, tá bom? Então aqui é para vocês assinalar com um X as imagens que representam atitudes cidadãs praticadas no cotidiano, tá? Na página 6, falando aqui sobre cidadania em outros tempos. Então, aqui fala que em outros tempos, né, a humanidade era bem diferente, tá? Ser cidadão na atualidade era bem diferente do que era ser cidadão na antiguidade, tá bom? Principalmente lá na Grécia e na Roma Antiga, que é de onde nós vamos falar, tá? Depois, passado isso, né, aqui tá falando sobre a democracia, né, como que era a democracia lá na época da monarquia, né, onde os reis que comandavam, né, os nobres, né, pessoas que tinham muito poder aquisitivo, tá bom? Aqui tá falando o significado, né, da palavra política. Aqui tá falando como que era a cidadania na Roma antiga, né? Tinha os plebeus, que eram pessoas assim, não eram da alta sociedade, que depois eles foram adquirindo a sua conquista, né, a cidadania. Quer dizer, eles foram adquirindo alguns direitos, tá bom? Eles não faziam parte da nobreza, eles trabalhavam, né, no comércio e na agricultura e depois eles foram adquirindo alguns direitos, tá? Aqui temos algumas atividades para vocês também responderem, tá certo? Aqui na página 9 estamos falando sobre direitos da humanidade, né? Então, tá falando que em 1948 foi criada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Que é uma série de direitos, né? Que atualmente é reconhecida hoje, incluindo o país Brasil, né? Todos esses direitos aqui. Então, todo ser humano, toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, à educação, à vida, à alimentação, tá? Todos esses direitos aqui, tá bom? Então, é lei, ok? Na página 10, vamos falar um pouco sobre a França para o mundo, tá? Então, o que acontece? Antigamente, na França tinha um rei que ele não permitia que as pessoas que não pertencessem, né, à parte nobre participassem da política, tá bom? Depois de ter uma revolução francesa, esse rei foi derrotado, tá? E aí
um grupo de franceses criou uma declaração chamada Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é um documento, tá? Esse documento, ele é representante de vários países, tá bom? E esse documento fez com que gerasse a paz mundial, tá? Então, ele resolveu acabar, né? Esse documento resolve acabar com a injustiça, com os problemas que haviam no país, tá? Depois disso foi criado a ONU, que é uma Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? O que acontece nessa ONU? Ela tem o objetivo de reunir e proteger a humanidade de injustiças, tá bom? Depois foi criado, né? Depois da criação lá da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi declarado em vários países, né? Conhecemos aqui Mahatma Gandhi. Quem é ele? Ele foi um líder político indiano, ele defendia a não violência, tá bom? Então ele adotava ações pacifistas, que são ações contra a guerra, né? Contra as injustiças, tá? Nos últimos anos, estamos falando dessa menininha, Malala Yousafzai. Foi o quê? Uma jovem ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, tá? Então uma menina de 17 anos promovendo a paz, tá bom? Ela é do Paquistão e ela foi perseguida por um grupo político, tá bom? Por causa que ela promovia a paz, tá? Na página 12, algumas atividades para vocês responderem de acordo com os direitos humanos, certo? Página 13 também, mais atividades. Página 14, cidadania no Brasil, né? Então aqui falamos o quê? Que todo cidadão, ele tem 3 tipos de direito: político, civil e social, tá bom? Então no Brasil existem esses 3 tipos de direitos que nós cidadãos temos, tá? Bom, o documento que foi elaborado, onde está, né, explicando esses direitos, ele se chama Constituição Cidadã, tá? Então, o direito político, ele tem a ver com o direito de votar nas eleições, tá bom? O direito civil, ele fala que todos somos iguais, tá? Todos somos iguais, temos os nossos direitos e temos os nossos deveres, tá bom? Então, eu tenho direito à vida, eu tenho direito de me expressar, eu tenho direito de ter a minha opinião, tá? Direitos sociais tem a ver com educação, tudo que diz respeito à sociedade, cultura, moradia, trabalho, educação, salário, tá bom? Então, temos no Brasil, temos 3 tipos de direitos de cidadania: político, civil e social. Aqui, ó, algumas questões também para você fazer, tá bom? Aqui com a ajuda da família, pesquise alguns direitos, mas no caso não precisa nem pesquisar, né? Tá exposto aqui do lado, tá? Na página 16, a conquista da cidadania no Brasil. Então, foi em 1988 que muitas pessoas que eram excluídas, né, da cidadania, elas conseguiram tanto lutar para conquistá-la, essa cidadania, tá? Então, houve alguns movimentos. Que movimentos foram esses? Por exemplo, a conquista do voto feminino. Então, antigamente, as mulheres não podiam votar, certo? Hoje, elas podem votar e podem até ser candidatas, né? Então, teve também os direitos dos trabalhadores, certo? Porque o que acontece? Os trabalhadores, eles passaram a reivindicar melhores condições de trabalho, né? Menos tempo de trabalho, um aumento de salário, uma jornada menor, né, de trabalho, tá bom? Principalmente trabalho no período noturno, né? Porque muitas mulheres têm filhos, têm criança, tá bom? Então, isso foi também um direito dos trabalhadores que eles conseguiram. Temos também os direitos da população negra, né? Então, também vocês sabem que o negro, ele foi escravizado no Brasil, né? Então, a partir de 13 de maio, ele conquistou a liberdade, tá? Então, daí eles também passaram a reivindicar direitos igual, né? Igual a de todo mundo, tá bom? E a luta pela volta da democracia, né? Então, houve um movimento chamado Diretas Já, tá? Que foi a conquista do voto direto pelo povo,
tá bom? Onde o povo aí elege o presidente, tá bom? Então foram algumas conquistas aí que o Brasil teve. Aqui na página 18, algumas atividades para vocês fazerem, ok? Aqui na página 19, falando aqui sobre ONGs, né, que são instituições que não têm fins econômicos, ou seja, elas não lucram, né, com o tipo de trabalho que elas oferecem. Que trabalhos são esses? Olha, cuidar de animaizinhos abandonados, né, oferecer cursos técnicos, né, a pessoas que querem aprender uma profissão, oferecer aulas, né, de dança, de teatro, né, para crianças, adolescentes, tá? Então, a ONG, elas são instituições que elas não recebem nada para oferecer os seus serviços, tá certo? Bom, aqui tem um resumão, né, geral do que a professora falou, que ser cidadão é ter os seus direitos e respeitar as leis. Os atuais direitos dos cidadãos foram conquistados ao longo do tempo. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, isso é um documento e foi uma grande conquista das pessoas. E no Brasil, vários direitos importantes foram conquistados, tá bom? Como o direito à vida, à educação, à participação, etc. Aqui no respeito à diversidade. Então, aqui está falando o quê? As crianças, aqui em lugares, em países diferentes, tá? Então, mostrando o café da manhã de cada lugar desse país, tá? No Japão, a menininha come lá o sushi dela, no Brasil, cereais, tá bom? Né? Com café, com leite, com pão. Então, aqui tá mostrando um pouco, né? Que cada lugar é diferente, tá bom? Cada lugar tem a sua cultura e precisamos respeitar. Página 21 tá falando do direito à diversidade. O que é isso? O mundo é muito grande, onde há diversos povos e culturas, onde nós precisamos respeitar. Isso é a diversidade, tá bom? Esse direito, né, e o respeito à diversidade é um direito que todos têm, tá? Então precisamos respeitar as diferenças de cada um. O modo de pensar, se tá com fome, se tá com sede, se tá com frio, se fala diferente, se tem um cabelo diferente, tá bom? Toda diferença precisa ser respeitada, tá bom? Isso é lei e precisamos respeitar, tá? E aqui na página 22 e 23, vocês irão lá no material de apoio. Aqui tá falando um pouco da cultura, né, humana aí, espalhada pelo mundo todo, tá? Vocês irão recortar e colar aqui no local indicado, tá bom? Aqui temos uma perguntinha que vocês também irão responder, tá certo? Bom, o conteúdo de história é esse. Espero que vocês tenham gostado e aprendido. Até a próxima!